Então, pessoal, eu fiz um vídeo mais cedo aqui no canal tratando a respeito da questão da taxa de inflação lá nos Estados Unidos, que está resiliente, os problemas que o Federal Reserve está enfrentando lá e tudo mais, e como isso pode impactar a economia mundial como um todo. Mas eu trago agora aqui um artigo da Forbes, muito mais completo, muito mais abrangente, falando a respeito aqui de 13 problemas, olha aí, né? 13 razões, esse número aqui não é muito bonito, né? Nós brasileiros sabemos disso, né? Mas 13 razões pelas quais uma recessão lá nos Estados Unidos está a caminho, né? E recessão lá nas terras gringas, nas terras do tio Sam, você sabe muito bem, isso aí se espalha que é uma beleza pelo mundo inteiro, né? O pessoal tá prevendo uma recessão há algum tempo e tudo mais, muita gente cravou 2024 como sendo o ano oficial do início desse cenário. Será que a coisa vai acontecer? Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma passada por essas 13 razões, esses 13 motivos apresentados aqui, não é? Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o senhor David Rosenberg aqui falou, ele que fez essas previsões aqui e tudo mais, ele que elencou esses pontos aqui com base no tal livro bege lá do Fed norte-americano, né? Isso aqui é uma publicação lançada 8 vezes por ano, com várias anotações aqui e tudo mais, né? Detalhes descritos pelo pessoal, líderes empresariais, banqueiros, a respeito da situação dos Estados Unidos, e ele olhou todos os livros aqui publicados no mês anterior de cada recessão nos últimos 40 anos aqui, para fazer uma comparação com as edições mais recentes. E aí ele chegou à conclusão de que, atualmente, as edições mais recentes são as mais sombrias, ou seja, elas estão até piores do que foi apresentado aqui no passado, né? Então aqui o pessoal fala a respeito aqui de sinais que indicam uma possível recessão e tudo mais, né? E ele elenca esses pontos aqui, mostrando de fato o que pode levar a esse cenário de uma recessão nos Estados Unidos, que, conforme eu falei, pode se expandir para o mundo todo, né? Primeiro ponto é o seguinte, né? O PIB engana, o PIB está bom, está positivo, mas o GDI, que é a Renda Nacional Bruta dos Estados Unidos, não. Isso aqui é interessante, né? Houve um crescimento do PIB no ano passado, um crescimento nominal nos Estados Unidos, de 6%, um crescimento bacana, ok? Mas esse GDI teve uma queda, uma retração de 7%, meu amigo. E aí, como é que você une esses dois dados aqui? Ou seja, o que indica, que é o que tudo indica, é que tem mais dinheiro saindo, e isso gira a economia, faz o PIB ser maquiado e tudo mais, e menos dinheiro entrando, menos renda sendo gerada. Isso explica essa diferença tão grande que aqui chega aos 13%. É algo assustador, mas esse é o primeiro ponto. Segundo ponto aqui, pousos suaves sempre antecedem as recessões, né? Então, aqui, geralmente isso acontece de fato, né? O pessoal tem falado que a economia norte-americana vai fazer um pouso suave agora nesse ano. É verdade, sim, ao que tudo indica vai acontecer, porém isso aconteceu antes, no passado, em momentos que antecederam recessões. Isso pode ser um sinal, um indicativo, sem dúvidas, né? O ponto 3 é a questão dos estímulos do governo para a economia aí, né? Foram dados aí vários estímulos no passado e estima-se aqui que 2/3 do crescimento do PIB norte-americano de 2023 se devem a incentivos, né, a cheques que eles colocam aqui, relacionados à época ainda da pandemia. Tem a questão do carrego estatístico e tudo mais, né, dinheiro que foi sendo gasto de lá para cá, porém isso não existe mais, esse cenário não está aí mais em 2024, né? O Rosenberg aqui falou que essa interferência do governo deu ao PIB um brilho falso que não vai ser um fator recorrente, nas palavras dele, em 2024, né? Por outro lado, aqui o quarto ponto é a questão do aumento da inadimplência dos consumidores nos Estados Unidos, né? Tudo bem, eles não são tão inadimplentes quanto os brasileiros, é claro, por questões culturais e tudo mais, né? Só que, de fato, a porcentagem dos americanos aqui com o pagamento de empréstimos atrasados, que tinha alcançado o patamar mais baixo em 2021, está crescendo de forma considerável aí para além dos níveis antes da pandemia, inclusive, né? Por exemplo, aqui 2,2% aqui dos cartões de crédito dos americanos
estava com mais de 2 meses de atrasos no final agora de 2023, sendo que lá em 2019, antes da pandemia, esse patamar aqui era de 1,9% ainda, né? Tudo bem, volto a dizer, para os padrões brasileiros isso aqui não é nada, mas para os Estados Unidos é muita coisa, né? Então, cita-se aqui como quinto ponto a questão do setor imobiliário. Eu já dediquei vídeos aqui ao canal a esse respeito, principalmente o setor imobiliário comercial. Tem um monte de empresas aí tendo problemas sérios, bancos, inclusive na Europa, por conta de financiamentos feitos no setor imobiliário comercial, no momento em que as pessoas estão saindo dos escritórios, abandonando os escritórios das grandes cidades para trabalhar via home office, né? Então, imagina-se que a inadimplência imobiliária vai subir aqui de hipotecas comerciais, né? Vai subir para 4,5%, melhor dizendo, esse ano aqui, e talvez isso por si só não seja o suficiente para fazer uma recessão, mas isso pode ser um grande problema para os bancos regionais. Os Estados Unidos têm muito disso, né? Tem bancos atualmente já com esses problemas lá em Nova York, por exemplo, né? E isso aí traz ao sexto ponto, que é a questão justamente do setor bancário. Teve umas quebras, umas falências no ano passado, ficaram meio que no esquecimento, só que resultados mais novos aí trazem um pouco mais de luz para esse problema. Por exemplo, aqui o New York Community Bancorp, né, que é um banco local ali de Nova York, teve um grande prejuízo por conta aí de perdas com empréstimos para o setor imobiliário comercial aqui e tudo mais, e ele perdeu aí grande parte do seu valor de mercado por conta disso, e vai saber o quanto que esse setor não está comprometido também com outras instituições tendo problemas semelhantes, né? Aí vem o sétimo ponto, que é a questão daquele fechamento lá, do lockdown, né? Acho que é esse que é o nome mesmo que dá para o governo federal, o governo dos Estados Unidos, porque realmente ele precisa até março aí resolver esses problemas a respeito do financiamento dele aí, com o risco de fato de que ele venha paralisar suas atividades. Não aconteceu das outras vezes, mas o risco sempre está aí, sempre existe, e se acontecer, para a economia vai ser um desastre com certeza, né? E aí vem aqui o ponto 8, que é a curva de rendimento invertida. Isso aqui foi falado pelo cara lá da grande aposta, né? Eu esqueci o nome dele lá, mas eu fiz um vídeo aqui no canal na época em que ele falou a respeito disso, que esse indicador aqui é o mais preciso, na opinião dele, é claro, para você prever uma recessão. Sempre que houve uma recessão, houve esse cenário aqui, né? Ou seja, o pessoal aqui consegue ter um retorno mais alto no Tesouro norte-americano com títulos de curto prazo do que títulos de longo prazo. Isso não faz o menor sentido na prática no mercado saudável, né? Porque quanto maior é o tempo de um empréstimo, né, para você reaver esse dinheiro, maior tem que ser a recompensa, a taxa de juros. Mas não, hoje você ganha mais emprestando a curto prazo para o governo norte-americano, né? Então, realmente, a coisa fica muito estranha aí, e quando essa curva se inverte aqui, os custos para empréstimos ficam tão altos, né, porque o Tesouro está pagando muito, que os bancos simplesmente não conseguem conceder empréstimos, e aí a economia desacelera, né? Então, houve uma inversão disso aí lá em julho de 2022, e isso se mantém desde então, e se chegar até março, isso vai se tornar um recorde histórico com certeza, né? Seguindo para o ponto 9 aqui, é o fato da recessão não ter acontecido ainda. Isso aqui é interessante. O pessoal fala, tá todo mundo prevendo a recessão, mas nunca acontece. Mas a verdade é que quando uma recessão acontece, uma depressão econômica, ela se inicia de surpresa. Ninguém estava prevendo naquele momento, de repente, bom, uma bolsa de valores quebra, um banco vai à falência, algo acontece e o efeito do dominó se espalha, né? E como o Rosenberg comparou aqui, né? Dizer que a recessão não está chegando porque ainda não chegou é como estar em Minneapolis em dezembro e não há neve e você prevê que não haverá inverno, né? Pois é mais ou menos assim, né? Ele cita também o otimismo excessivo, porque as bolsas de valores, isso aqui no Brasil também, estão nas suas máximas históricas, né? Tanto o S&P 500 aqui, o Dow Jones, chegaram a esse valor aí e tudo mais, e isso representa um estado de euforia no mercado, que geralmente, se você fizer uma análise gráfica dos picos das bolsas de valores, você vai ver que isso aqui é sucedido geralmente por um momento de queda de ações, de várias pessoas perdendo dinheiro com esse tipo de investimento feito
num período de euforia, e aí o senhor Gundlach aqui afirmou inclusive que isso o preocupa bastante, né? O ponto 11 aqui fala do índice de indicadores econômicos líderes do Conference Board, né, nome pomposo, né, e esse índice aqui determina o seguinte, né, que houve aqui uma queda, de fato, de indicadores econômicos de maneira geral, né, um compilado deles, de 4,3% nos primeiros 6 meses de 2023, com uma contração de 2,9% no restante do ano. Então caiu o ano todo de 2023, o que nunca é um bom sinal, o que nunca é uma boa notícia, né? E aí, já o ponto aqui, então, número 12, é o das demissões que nós temos acompanhado aqui. Várias empresas têm cortado vagas e tudo mais, né? A MicroEd aqui, que faz o acompanhamento desses cortes de empregos, né? Realmente fez aqui uma mensuração de mais de 100 mil pessoas demitidas em janeiro, de fato, e há um grande problema a esse respeito, sendo que muitos imaginam que 2024 vai ser um ano que vai ter a questão das demissões, principalmente em massa, muito forte, né? E aí chegamos ao último ponto aqui, que historicamente há um atraso de 27 meses entre os aumentos de taxas e uma recessão. É difícil você cravar isso aqui, porque ou isso se torna uma profecia autorrealizável ou uma profecia não autorrealizável, porque o pessoal se blinda em relação a esses números, a esse compasso de tempo aí. Mas aqui o senhor Rosenberg afirma que no final da primavera e início do verão é quando o alvo realmente aparece, e aqui está a parte realmente preocupante na opinião dele aí, né? Então, o senhor Furman, né, que foi conselheiro da Casa Branca lá na época do Obama, ele viu o crescimento, ele vê um crescimento e não recessão em 2024, né? Ele diz o seguinte, né? Nada do que os pessimistas lhe disseram é loucura. Isso pode acontecer, ou seja, podemos estar vivendo nesse momento, ao que tudo indica, a calma antes da tempestade. Muita gente crava isso como certo, como definitivo. Vai ter uma tempestade em algum momento não muito longe no futuro. A grande questão, a grande pergunta que se levanta é: qual é o tamanho dessa tempestade? A que patamar isso vai chegar? E o quanto que isso vai se espalhar pelo mundo como um todo? Pois fica aí o grande questionamento. Mas aí, o que você achou dessa história, dessa notícia? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, até a próxima.